Casa com cara de clínica. Eu acho que você já deve ter ouvido isso por aí. Tá todo mundo enjoado desse tipo de casa que parece ali um escritório, né? Oftalmológico, um escritório ali de dentista, né? Agora, por que as casas ficaram parecendo clínicas? De onde nasce essa percepção? E principalmente, por que as pessoas estão cansadas disso? E você que vai passar por uma obra aí, como é que você tem que fazer para se escapar dessa pecha de uma casa que no final vai ficar parecendo uma clínica, sem nada de aconchegante, né? Vamos falar nesse vídeo aqui sobre isso, por que as casas ficam com essa estética, né? E o que você tem que fazer para não ficar preso nesses modismos que no final das contas vão querer te deixar com uma casa com essa pegada, né? Vamos ser sinceros aqui, as pessoas que construíram para elas casas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, isso aí não tem, não é aconchegante, isso aí parece uma loja, né? Parece um consultório. Essas pessoas não tinham essa intenção. Elas construíram na melhor das intenções, elas achavam que estavam construindo uma coisa esteticamente bacana e deu no que deu, né? Então você sofre esse risco também de fazer você mesmo a sua pequena clínica domiciliar. Vou te apresentar nesse vídeo aqui os pontos que fazem com que uma casa ela seja uma casa com cara de clínica, e você vai perceber que são pontos sutis que podem estar no seu projeto aí. Eu já adianto que não é uma questão de telhado. A galera, né, é impressionante como é que na internet os debates eles são resumidos, né, a pontos muito simples. O que a galera começou a dizer, né? Que casa com telhado assim de triângulo, um telhado colonial aparente, é uma casa com cara de casa, e uma casa reta é casa com cara de clínica. Meu, deixa eu te falar um negócio, não tem nada a ver. Se a gente pegar esse debate, que ele é profundo, e simplificar ele só em questão de telhado, a gente está empobrecendo esse debate e contribuindo para que as casas continuem com caras de clínica, porque não tem nada a ver com telhado. Deixa eu te apresentar então por que as casas ficaram com essa estética. Primeiro ponto é o seguinte, há alguns anos atrás, vamos colocar de 20 anos para cá, né? Talvez um pouco mais aí, a galera começou a fazer o movimento de tentar modernizar as suas casas. Casas com pegadas mais modernas, pegadas mais tecnológicas, né, fachadas um pouco mais contemporâneas. Isso era chique, né? Isso aí tendia a valorizar uma casa, né? Só que o que a galera errou? O pessoal começou a confundir modernidade, uma casa moderna. Eu acho bom casa moderna, só que a galera confundiu modernidade com frieza. A casa clínica é o seguinte, nada mais é que uma casa fria. E de onde vem essa percepção de frieza? Porque na clínica você tem essa noção de asepsia. É um negócio muito limpo, é um negócio quase laboratorial, né? Uma coisa com a pegada ali estéril, beleza? Que não sobrevive micróbio. E a casa mais aconchegante, ela não tem essa pegada de limpeza, de asepsia. Então, as pessoas começaram a entender que casa moderna era uma casa fria. Muito cinza, muito branco. Então, porcelanatos que imitam marmorizados. Então, é um porcelanato calacata, é um porcelanato, né, que ele é petrificado, porcelanato que brilha. E tudo isso tem uma pegada, né, muito fria, né? Então, muita iluminação branca, certo? Muitas coisas artificiais, um envidraçamento generalizado. E o vidro, o que o vidro transmite? Transmite essa percepção, né, de uma coisa asséptica, tipo uma clínica mesmo, né? O que um porcelanato que imita mármore, ele comunica? Ele comunica isso, um negócio que você limpa, um negócio sem micróbio. E isso é o contrário das casas, da noção de aconchegante. O que é uma casa aconchegante? O cérebro humano, ele se sente à vontade, ele se sente confortável, vou dizer bem entre aspas, tá? Num local quentinho. O que é um local quentinho?
é um local com cores quentes. Então você sai daquela paleta fria, que é o cinza, é o branco, é o bege claro, e você começa a colocar tons terrosos. Por isso que a madeira, né? A madeira transmite essa parada aconchegante, porque ela dá uma sensação de quente, né? Então tons de terra, tons de verde, tons de marrom, né? Então tem um lance assim de cores. Você vai ver que uma casa aconchegante, ela é uma noção contrária da noção fria, tá? Então a casa com cara de clínica, ela é uma casa de materiais lisos, ela é uma casa de materiais frios e de cores sempre frias, né? E uma casa aconchegante, ela tende a ser uma casa que, ao invés de tudo liso, ela tende a ter textura. Então ela tem pedra, ela tem madeira, ela tem planta, né? Ela tem cores mais quentes, ela tem cores mais vivas, né? E aí, tudo que está na natureza, o ser humano interpreta como bom, como aconchegante. Quais as cores da natureza? A natureza tem muito verde, a natureza tem muito marrom, a natureza tem azul, que é o céu. Ó, tô olhando para uma janela aqui, tô vendo essas cores, né? Agora, o preto. É difícil você encontrar uma coisa preta na natureza, é uma anticor. É difícil você encontrar uma coisa cinza na natureza, não é verdade? Então, essa construção que as pessoas acharam que o moderno era ser frio, né? E isso aí, quando foi replicado, a máxima exaustão, isso deixou as pessoas aí com casas que elas realmente não se sentem abraçadas, né? Não é uma casa quentinha, boa de ficar, ela é uma casa fria, distante, né? Isso contribui para essa noção de casa com cara de clínica, tá bom? Uma segunda coisa é o seguinte, é uma casa com cara de clínica, né? É uma casa que a galera quer uma casa instagramável. Então eu chamo isso aí de a ditadura da foto. É uma casa que você tá tentando fazer uma estética, então você tá tentando enfeitar para que a sua casa ela saia bem com ângulos, com fotos, com vídeos. E às vezes, né, os profissionais que vão trabalhar nessa casa, eles vão forçar a barra para isso entrar no portfólio deles. Isso tem muito a ver com essa avalanche, né, que a gente está vivendo das redes sociais entrando na nossa vida. Agora você não está preocupado com uma casa só boa para morar, você está preocupado com uma casa que ela tem que sair bem na foto, tem que sair bem no vídeo, as imagens no fundo dos stories precisam ser imagens performáticas e, principalmente, essa casa tem que figurar bem no portfólio do arquiteto, no portfólio do engenheiro, do projetista. Então é uma casa pensada para foto. E o que faz uma casa pensada para foto? Ela é uma casa enfeitada. Agora, deixa eu ser sincero, esse enfeite, né, essa estética, de novo, quando você vai empilhando isso fica cansativo, né? Isso fica com cara de comercial. E se você parar para pensar, a estética da casa era um negócio que ninguém debatia isso. Pensa na casa que seus pais moram, né? Meus pais têm na idade aí de 60 anos. A geração deles, a última coisa que eles estavam preocupados, vamos ser sinceros, né? Era como a casa deles ia sair numa foto. Essa não era uma preocupação, né? Então a sala nunca foi pensada para sair numa foto. A cozinha nunca foi pensada nos enquadramentos ideais. Não foi projetado para isso, né? Eu acho interessante você acrescentar a estética numa casa. Uma casa, na minha opinião, ela tem que ter estética. Só que a galera começou a construir só para estética, não é? E aí, o que acontece? Infelizmente, né, a gente tem hoje um empobrecimento de noções estéticas. Então as casas que eram estéticas, né, casa pensada na beleza, na estética, sempre existiu, né? Só que as casas do passado, que elas eram incríveis, elas entraram para os livros de arquitetura e a gente debate elas até hoje. As casas atuais, o que a galera começou a pensar que era estética? Dá um tapa aí, ó. Pega no Pinterest uma referência, joga isso aqui, 3 listras de LED, uma jardineira, um painel ripado e uma chuva de lâmpada de croica, tá resolvido. Cara, isso aí
né, começou a ser encarado como enfeite e fica o enfeite pelo enfeite, né? Então é isso, mas casas com detalhes bobos, casa que é um enfeitezinho muito cru, muito mal pensado, e a estética da casa começou a ser isso. Ao invés de ser uma casa que ela funciona bem, né, as coisas têm desempenho, têm função, são casas que a estética é plugada. Você vai lá e pluga, né, um pergolado que não serve para nada. Você vai lá e pluga uma sequência de 8 lâmpadas de croica que não serve para nada. Então é isso, é uma estética boba, infantil. Você pega essas casas hoje que estão pipocando pelo Instagram, são casas infantis, arquitetonicamente falando. É bobo, é cansativo. Daqui a 5 ou 10 anos, né, é a tendência de 2026, que em 2030 você vai estar enjoado. Então isso é muito triste, na verdade, eu fico triste com isso, né? Mas isso só tende a piorar. Porque hoje em dia, eu não sei se você já está sabendo, a galera nem contrata projeto mais. A galera tira uma foto da sala no chat GPT e pede para o chat gerar uma imagem. Isso só tende a piorar, esse enfeite pelo enfeite. Então, esse é o segundo ponto que transformaram as casas em clínicas, né? Essa ânsia pelo enfeite, ânsia por pequenas coisas, pequenos frufruzinhos que não querem dizer nada, é tudo muito vazio, mas precisa sair muito bem na foto e no vídeo. Isso deixou as casas com cara de clínica, tá? Agora, deixa eu te ligar um alerta. O que mais encarece uma obra é a baranguice, é esses enfeites aí. Eu peguei recentemente um orçamento de casa para executar e 12% da verba era destinado a itens que não tinham nenhuma função. Era só enfeite, enfeite feito com tijolo, enfeite feito com cimento. Será que você tem grana realmente para sair construindo coisas só pelo visual? Coisas que não vão te dar sombra, não vão fazer entrar mais luz na sua casa, não vai melhorar a acústica, nem a térmica. Você está construindo enfeites. Isso faz sentido realmente, né? Pensa bem, porque pode ser que o seu projeto esteja crivado disso. Você olha para uma jardineira numa sacada e fala, para que tá aqui? Ah, é um enfeite, para a fachada não ficar muito reta. Você olha para um janelão e fala, para que esse vidro está aqui? Não, é só estético. Então percebe que existe muito lixo arquitetônico nos projetos atuais e você tem que ficar atento com isso aí. Se você quiser, inclusive, parêntese nesse vídeo aqui, se você quiser escapar de todas essas armadilhas arquitetônicas, faça parte do nosso curso, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. É um passo a passo para te situar em todas as armadilhas que existem na hora de construir uma casa e que fazem você queimar muita grana. Então, para você não cair nessa, é só você entrar aqui na lista de espera, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, perfeito? Terceiro ponto que faz as casas parecerem clínicas odontológicas, né? É o seguinte, são coisas fora da escala humana. Eu meço 1,75 de altura, tá? Eu, Matheus. Não faz sentido para mim, para minha casa, não faz sentido uma porta de 6 metros de altura, percebe? Por quê? Porque ela está fora da minha escala, da escala do meu corpo. Olha o tamanho das minhas mãos, do meu braço. Então, a escala humana, ela traz aconchego, porque eu me sinto bem num ambiente que as coisas são proporcionais ao meu tamanho. Quando as coisas são maiores que a escala humana, ela está na escala de gigante, eu vou me sentir o quê? Oprimido pelo ambiente. Aquele ambiente que ele é muito fora da minha escala, ele vai me causar apreensão, ele vai me causar medo, ele vai me causar um sentimento de esmagamento. Isso aí é conhecido desde a antiguidade. É por isso, inclusive, que quando uma pessoa ia entrar numa catedral antiga, a porta tinha 15 metros de altura, né? Por quê? Ela tinha noção, uma pessoa entrando numa igreja da Idade Média, ela tinha noção que ela ia encontrar com o divino. Então ela está entrando num lugar que é muito maior que ela não é nada naquele lugar. Inclusive entrando dentro da catedral, ela olhava para cima,
aqueles vidros gigantescos, aqueles vitrais e o teto da catedral lá em cima, a 20, 30 metros de altura, isso fazia na pessoa uma sensação de muita grandiosidade, de muita imponência. Para uma catedral isso faz sentido, né? Porque a galera construía isso para uma noção do tipo assim, você é nada e Deus é tudo. Eu inclusive concordo com essa frase, né? A catedral transmitia isso. Só que será que essa é a noção exata para a sua casa? Então o pé direito duplo, por exemplo, ele traz essa sensação de imponência. Você está numa casa que ela é chique, uma casa que ela fala, uau, eu estou entrando na casa de alguém importante, eu estou entrando na casa de alguém rico, eu estou entrando numa casa que o dono dessa casa deve ter muito dinheiro, e logicamente, então, esse ambiente ele me impõe respeito, ele me impõe um sentimento assim de que eu sou um pouquinho inferior, né? Essa é a sensação que um pé direito muito grande transmite. Imponência. Nada contra se você quiser fazer uma casa imponente, tá? Agora, um pé direito mais baixo, um teto, ao invés de um teto de 6 metros de altura, né, que é um pé direito duplo, se o seu teto tiver 3 metros, 2,70, você está mais perto da escala humana. E qual que é o sentimento? Você sai da imponência e dentro da escala humana você tem aconchego. Então, você sair de uma porta de gigante, de girafa, e vir para uma porta normal, ou você sair de um pé direito grande, alto, esmagador e vir para um pé direito proporcional, você está trazendo então a noção para aconchego. Replica essa lógica para tudo. Por exemplo, se você está numa sala que ela tem 4 ambientes, o humano nessa sala, ele se sente dentro de uma loja. Quando você vai visitar uma loja de departamento, ela é o quê? Ela é gigante, ela tem um teto alto e você está ali, você é um nada no meio daquele lugar. Você está dentro de um galpão. Então, uma casa, quanto mais próxima da escala humana, mais sensação de aconchego, tá bom? Então, essa é a terceira coisa que faz as casas atuais parecerem clínicas. Elas estão, muitas vezes, com ambientes, com elementos ali estruturais, elementos de decoração, fora da escala humana, tá? E eu trago também um quarto item que faz com que as casas atuais elas se pareçam clínicas. É o seguinte, é um sumiço do verde, né? É um sumiço do quintal com grama, que o cachorro suja a pata de barro e entra na casa, que a criança brinca lá e traz matinho para dentro de casa. O quintal é o que faz uma casa parecer casa, na verdade. É você ter o lado de fora, com um pé de jabuticabeira, com um pé de manga, né? É você ter uma varandinha, que você sai da varandinha e vai lá e pega uma goiaba no pé. Isso é casa, né? Isso dá sensação de casa. Então, quando você está numa cidade grande, o quintal é muito caro, porque o preço do terreno é muito caro. E numa casa, dentro de um lote, onde cabia, ou onde morava 3 ou 4 ou 5 pessoas em um lote, essa casa foi demolida para ser feito ali um prédio de 20 apartamentos. E agora moram 150 pessoas, onde moravam 3 ou 4. Então não tem quintal para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não tem liberdade, não tem grama, não tem espaço útil para o seu filho ir lá fora, andar de bicicleta, chutar uma bola no quintal. Isso não existe mais, ou pelo menos isso ficou muito caro. E esse recuo da noção de você morar com liberdade e morar dentro de um apartamento, isso aí fez com que as casas começassem a parecer clínicas. E as pessoas estão tão acostumadas com essa noção de que mesmo quando elas estão construindo uma casa, elas não querem mais o quintal. Então o que a galera está fazendo? Como não quer ter o trabalho, por exemplo, de ter uma grama, a galera cimentou tudo, né? Então eu não quero que folha caia no meu quintal, eu não quero um passarinho
trazendo semente aqui. Então a galera cimenta e taca um porcelanato no quintal. Então é isso. Você tem uma área, uma casa que ela não tem verde, não tem pé no chão. É tudo sintético, é tudo liso, é tudo antinatural. Tudo que tem na sua casa saiu de uma fábrica. E isso está ligado a doenças, né? Isso está ligado à falta de saúde. São pessoas que desde a infância cada vez menos têm contato com minhoca, com bichinho, com terra, com grama. Isso é menos anticorpo, isso é fato. Tá? Então as casas começaram a parecer clínicas. Por isso que hoje, quando eu estou fazendo uma obra, eu dedico hoje cada vez mais verba para paisagismo. Porque eu quero que as minhas casas tenham grama, mato, árvore, planta. Porque isso é o maior segredo para você se sentir bem, se sentir acolhido numa casa, né? Então, antigamente, a minha verba para paisagismo era 1% da obra. Eu estou hoje jogando essa verba para 5%, 7%. Eu quero chegar num momento onde eu dedique 15% da minha verba para paisagismo. E de onde eu estou tirando dinheiro? Eu estou tirando de revestimentos, eu estou tirando dinheiro de estrutura. Então eu estou fazendo uma casa que ela é menos caprichada. Então ela não tem um piso tão caro, mas ela tem verde, ela tem planta, ela tem cenas verdes, entendeu? Então essa é a lógica, né, com a qual eu estou trabalhando, tá? Então quando você junta todos esses fatores e bate tudo isso no liquidificador, uma casa pensada para foto, então concluindo o meu raciocínio, né, ela é uma casa que ela tem que ter vamos condensar tudo isso que a gente falou. Ela é uma casa que ela tá fora da escala humana, ela tem tudo sintético, tudo de mentirinha, é um ripado de mentirinha, é um porcelanato que imita uma pedra, é um negócio que imita uma madeira, cores frias, cores sérias, uma casa estéril pensada para tirar foto. E sabe o que acontece com uma casa? Que o projeto dela foi pensado para foto, talvez você nem percebeu e seu projeto é assim, e eu digo mais, talvez o seu arquiteto não percebeu porque ele já está acostumado a projetar assim, pensando para foto. Mas uma casa que ela tem que ser instagramável, sabe o que acontece com ela? Ela não pode sair na foto, na fachada, um banquinho. Lembra do seu vovô e da vovó que sentava num banquinho na varanda da frente da casa? Aquilo era extremamente acolhedor. Eu tenho certeza que você tem memórias de brincar numa varanda, com alguém sentado num banquinho. Isso aí, cara, essa foto, isso não sai bem na foto, então tirou. Se tem que casar bem na foto, não pode ter uma bicicleta encostada na parede. Tudo tem que ser escondido, tudo tem que ser mimetizado. Não pode ter um balanço de criança. Tá entendendo? Não pode ter uma árvore ali, né, que ela vai, enfim, poluir, ela vai tampar alguma coisa que você quer mostrar atrás da árvore. Então tem que ser um negócio estéril, limpo, cru. E assim, com todas essas escolhas, a gente saiu de uma casa acolhedora e passamos a construir clínicas, tá? Isso também não tem nada a ver com aquele discurso de casa com cara de casa. Eu tenho arrepio dessa expressão, detesto essa expressão. Vou fazer um outro vídeo aqui sobre isso. Para mim, casa com cara de casa é um mito. Eu tô falando hoje uma coisa que faz sentido, que é casa sem cara de clínica, tá? Você concorda com tudo que eu disse nesse vídeo? Me fala aqui nos comentários como é o tipo da casa que você quer fazer. Se ela se parece com uma clínica, se essa estética da casa odontológica ela te agrada, ou se você prefere realmente a casa acolhedora que a gente descreveu nesse vídeo. E se você quer fazer um compromisso com uma casa acolhedora, faz o seguinte, dá um passo adiante e coloque aqui nos comentários desse vídeo um manifesto. Eu vou construir uma casa acolhedora. Declara isso para o mundo, para o universo. Coloque isso aqui, ó, nos comentários, nem que seja só essa frase simples, porque você vai estar se situando então aonde você quer estar no meio, né? Vai estar marcando uma posição aí dentro desse mundo
da construção. Faz sentido ou não faz, hein? Se inscreve no canal porque toda semana eu venho aqui 2 vezes trazer para você temas relevantes no mundo da construção. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.